Fala aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui para repercutir algumas coisas envolvendo política, envolvendo o governo Jair Bolsonaro e principalmente um dos problemas do Brasil, que é geração de empregos. Mas antes queria comentar um pouco sobre a história do livro do Raul Seixas, do jornalista J.B. Medeiros, porque deu uma confusão danada, né? Houve aquela hipótese, aquela apresentação de documentos aí de que o Raul teria entregado o Paulo Coelho para o DOPS, para a ditadura. O próprio Paulo Coelho resignou-se, ficou na dele, não comentou muito, mas depois voltou o tweet dizendo que acha que tem picaretagem para vender livro. Bastante óbvio a história, né? De os caras terem armado uma história, não armado, não inventado, mas força de uma barra para levantar uma tese que isso beneficie a venda de livro. O fato é que esse negócio vai vender de qualquer jeito, meus amigos, porque é Raul Seixas, né? Uma lenda, né, cultural, né? É uma persona cultuada aí na história musical brasileira. Bom, mas dito isso, o que eu quero comentar hoje é sobre a história do Bolsonaro, que está lá na China, tentando arrumar jeito de gerar empregos para o Brasil. Bom, nada melhor do que isso, né? Nós temos um problema muito sério de milhões de desempregados. A questão é, como gerar esse emprego? Né? De que formas que isso pode gerar estímulo? Quem acompanha a gente sabe que nós defendemos a ideia de que estímulo para a economia, que gere geração de empregos, né, que gere novos empregos, ele passa diretamente, né, pelo estímulo público. Né? Claro, está muito na moda agora defender o contrário, né? Defender que, na verdade, é o mercado quem vai apostar num cenário positivo e gerar empregos. Qual é o problema disso? Os exemplos nós temos visto aqui perto da gente, realidades semelhantes, e temos que falar sobre realidades semelhantes quando falamos de países, por exemplo, que integram um bloco comercial como o Mercosul, que também está dando que falar, mas vamos falar isso daqui a pouco. Nós vimos, por exemplo, o Macri, que disse, nós vamos criar um cenário para o mercado, um cenário que o mercado possa investir, que o mercado possa se sentir bem. Vamos criar umas condições favoráveis, um conjunto de condições favoráveis para isso. Até agora, não aconteceu. Cortou os subsídios, né? Começou cortando, preciso lembrar isso, no início do governo dele, cortou os subsídios da energia elétrica, né? Deixou o pessoal numa paura danada, e revolta e insatisfação manifestada aí pela eleição, que vai ser agora, inclusive, no próximo domingo. Bom, qual que é o pensamento de Paulo Guedes e da equipe econômica? De que a mesma coisa aconteça, de que o Brasil diminua o investimento público, o Brasil diminua o investimento estatal e que as empresas, as indústrias, o investimento internacional passe a circular e aí gere empregos por si só. Vários problemas sobre isso. Primeiro, o risco de que o investidor não encontre o cenário que ele julga ser suficiente, né, o cenário que ele julga ser efetivamente favorável para que ele invista. Temos que dizer isso porque isso aconteceu lá na Argentina, é exatamente isso. Ficou esperando, a coisa não aconteceu. Só que esse foi esperando às custas de cortes nos trabalhadores, para a população trabalhadora, para a população mais pobre, e até, quando a gente fala população pobre, a gente fica achando que é gente que não tem o que comer. Não estamos falando de uma classe média que está ali no limite, né, que é uma classe que produz e que em qualquer tipo de mudança, de balançada diferente, ela cai para baixo, ela não cai para cima não. Né? Então, esse é um ponto. E o que isso tem muito a ver com a gente aqui? Tem o Chile também, falamos aí da Argentina e tem a história do Chile. Por quê? Porque esse cenário ele demanda uma chamada política de austeridade. O que é austeridade para quem pensa alinhado com esse pessoal? Cortar direitos, diminuir investimento do Estado, diminuir o Estado, rever aposentadorias, né? Rever todo um cálculo daquilo que é uma proteção e uma garantia ao trabalhador. E nós chegamos a um momento no Brasil em que nós temos um problema de desemprego muito grande. Acontece que agora Bolsonaro fala em cortar direitos adquiridos, historicamente adquiridos, para gerar mais empregos. Segundo ele, o trabalhador brasileiro prefere mais empregos e menos direitos. Essa é uma forma interessante de se ver isso. Primeiro porque ela é uma forma semanticamente, né, uma retórica interessante. Porque se nós colocarmos
para alguém uma condição extrema, você prefere emprego ou direito? Não. É claro que eu prefiro emprego. Eu quero ter o meu salário, mesmo que eu tenha que abrir mão de férias, abrir mão de 13º, abrir mão de algum tipo de benefício. Sim, mas quem disse que para ter emprego tem que abrir mão disso? Entende? Essa é uma forma de colocar as coisas com a faca no pescoço. Isso é colocar a faca no pescoço do trabalhador. Olha, para a gente arrumar emprego para você, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Que história é essa? E mais, esta é uma aposta no escuro. É uma aposta folclórica até. Né? Como aquelas lendas urbanas. Por quê? Porque a ideia de que se você cortar benefícios, se você aliviar a barra para o empregador, né, para o gerador de empregos, ele vai passar a empregar mais. Ou seja, ele vai inverter a lógica de que o serviço que faz um, né, que é de 2, 3 pessoas, ele vai passar a empregar 3. Gente, nós não precisamos ir nas raízes da lógica do capitalismo para, né, fugir de um discurso muito ideológico, para evitar esse discurso ideológico, para entender que a lógica não é assim. A lógica hoje, com direitos, com tudo, não é assim. O sujeito que trabalha numa função, seja ela qual for, em qualquer empresa, ele, para manter o emprego, para ficar tudo bem em um momento de crise, ele acumula outras funções. E se já acontece isso hoje, você imagina que o empregador, o empresário, vai mudar o pensamento dele. Mas não, agora nós podemos empregar 3, 4 pessoas porque nós queremos ajudar 3, 4 famílias. Olha, nós não queremos aqui demonizar empresário, não temos que fazer isso, não precisamos fazer isso. Mas nós sabemos que essa não é a lógica. Vamos tirar um pouco o foco ideológico. Essa não é a lógica cultural brasileira. Então, se você vai diminuir benefícios, diminuir direitos, você vai ter menos direitos e não vai ter a divisão, né, o compartilhamento, né, a socialização de empregos para várias pessoas. Claro que não. Quando você diminui direitos, você aumenta a margem de lucro de qualquer empresa, que vai pagar menos para ter aquele empregado, que eventualmente vai continuar fazendo o serviço por 2, 3. Então, essa história folclórica, né, essa lenda urbana, ela é muito perigosa. E mais ainda, mas você pode falar, mas Morgantini, qual que é a solução então? Ué, por que antes gerava emprego? Como se gerava emprego antes? Como o Brasil conseguiu viver uma época, como em 2014, de pleno emprego? Com um número recorde, por exemplo, na geração de empregos, né? Um recorde mínimo, um percentual mínimo de desempregados, chamado aí dentro dessa margem de pleno emprego. Em 2014 nós batemos este recorde, foi o menor número que o Brasil já teve. Como é possível, sem ter que tirar um direito sequer, sem ter que fazer um eufemismo ótimo, outra coisa semântica, né? Vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma atualização. Gente, que atualização é essa? Imagina você atualizar seu celular que piora o seu aparelho de telefone. Olha, atualização da Apple, atualização Android. Né? Nós fizemos de um jeito aqui agora que o aplicativo que você usa agora vai levar 5 minutos para abrir em vez de abrir em 5 segundos. Bom, essa é a atualização. Atualização para piorar. Mas está dizendo que se piorar para você, trabalhador, vai melhorar para todo mundo. Todo mundo quem? Essa é a questão. Então, o que está sendo proposto é um cenário em que parece que essa é a única solução possível, cortar direitos para gerar empregos. Não, não é. Já aconteceu antes. Aí voltamos à questão. Como aconteceu antes? Bom, é uma questão estrutural muito complexa que envolve vários fatores. Mas um deles foi, sim, o início da nossa conversa. O investimento público. Os PACs, né? Programa de Aceleração do Crescimento, o investimento em infraestrutura. O Brasil precisa de infraestrutura. Nós sabemos disso, não precisa? Não precisa de escola, não precisa de mais postos de saúde, não precisa de mais hospitais, não precisa de ponte, o Brasil não precisa de asfalto. Isto é feito por intermédio de investimento público, porque está previsto nos impostos que a gente faça esse tipo de investimento, né? Através da reversão dos impostos em investimentos em infraestrutura. Mas isso não se faz sozinho. Isso não se trazem alienígenas ou gente de outros países para fazer. Não é feito por robôs. Isso é feito pela mão do trabalhador. Então isso é gerar emprego.
Se você faz uma licitação para fazer uma estrada, a estrada custa 100 milhões. São 100 milhões que vão ser investidos em material. Então lá que faz brita, né, a empresa que tem brita vai vender mais, vai ter que contratar mais gente. Quem faz o asfalto lá, o piche, vai ter que chamar mais gente. Para colocar, vai ter que chamar mais gente. Então são empregados, são trabalhadores que ganham oportunidade de trabalho. Essa gente toda ganha dinheiro. O ciclo econômico ele é muito interessante por isso. Porque ele é muito óbvio até que a gente pare a pensar nele. Só que se a gente não parar a pensar, ele não acontece. Bom, o sujeito pega essa grana, recebeu o salário. O que ele vai fazer? Ele vai comer o dinheiro. Não, ele vai correr e comprar alimento na vendinha da esquina. A vendinha da esquina, que é só o dono e o filho, vai ter que contratar mais um. Vai ter que contratar mais dois. Em vez de comprar 50 fardos de arroz para vender durante o mês, ele vai comprar 80, ele vai comprar 100. Lá, na empresa que vende arroz, na beneficiadora, no atacadão, etc., vai ter que trabalhar mais gente. Vai ter que ter mais gente para atuar. Entendeu como funciona essa lógica? E tudo isso começa com investimento estatal. Bom, é o único caminho? Não, mas é um caminho que no Brasil, com o perfil de desigualdade que nós temos, no Brasil, com o perfil de trabalho que nós temos, é um modelo que já se mostrou como positivo. A questão é que, no momento de tantas dificuldades que nós estamos passando, lembra aquela história do ideograma? O ideograma chinês para a crise é o mesmo para a oportunidade. Não tem uma história dessa? Pois é. O problema é que agora quem vê tanta crise, tanta dificuldade, vê uma outra oportunidade se abrindo. A oportunidade de obter ainda mais lucros através de um conjunto de ações reformistas que atualizam. Como é que são as reformas? Vamos reformar a aposentadoria. Vamos reformar os direitos trabalhistas. Não, isso é muito antigo, isso não é porque não vale mais não, não serve para nada. Isso está prejudicando. Veja, nós criamos um inimigo que agora nós temos que matar este inimigo para que a coisa ande. Não te lembra nada, não? Olha, a sua vida está muito ruim, mas você está a um passo de fazê-la dar certo, de fazê-la ficar muito boa. Você só precisa eliminar essa figura aqui, ó, ou esse conjunto de pessoas aqui, ou esse negocinho aqui, ou essa lei aqui. Percebe que no discurso oficial, o pleno emprego, o desempregado, né, vai chegar a ter um emprego, ele está por isso aqui para ele chegar lá. Ele só precisa abrir mão das férias, do 13º, abrir mão de algum conjunto de benefícios. Vendeu-se essa ideia e tem gente que compra. É a mesma coisa da reforma da Previdência. Gente, o Brasil não vai andar se tiver reforma da Previdência. Então, olha, esse é um outro debate ainda mais profundo e complexo. Mas nós já sabemos, essa reforma da Previdência foi aprovada essa semana, não era a única possível. Então, nós temos que entender alguns detalhes. A questão da Previdência, só para a gente fechar, talvez seja necessário, de fato, ter realizado algum tipo de atualização, de reforma, repensar, mas não nesses trâmites, não nesses modos. E claro, o que mais nos intriga, o que a mim pessoalmente mais intriga, é que tem gente que vai ser prejudicado, que está no alvo dessas reformas, que está diretamente sob o risco de ser afetado com essas modernizações da lei trabalhista, mas vai, bater palma para o governo. Vai entender.